March 27th, LA County ordered all beaches closed. CDC is announcing the first instance of person-to-person spread of the new coronavirus in the United States. Todos sabemos por que esta praia está vazia hoje. Do outro lado do Oceano Pacífico está a China. Costumava ser um dos lugares mais fascinantes do mundo. Pelos últimos 40 anos, a América teve um sonho para esta terra. Os Estados Unidos farão todo o possível para trazer a China à Organização Mundial do Comércio. E será uma sociedade mais aberta, uma economia mais aberta. Agora, estamos acordando deste sonho. A China não quer que a verdadeira história seja contada. E isso mudará como o mundo vê a China pelos anos que virão. E com certeza teremos aprendizados. É um desastre natural? Ou alguém é responsável? Quando a liderança chinesa soube que o vírus poderia ser transmitido entre humanos, estão tentando esconder algo? E o que a liderança comunista fez quando o vírus estava se disseminando pelo mundo? Meu nome é Simone Gao. Eu sou nascida e criada na China. Agora, meu lar é aqui na América, onde sou jornalista. Precisamos chegar à verdade disso, porque milhões de famílias merecem saber a verdade. Precisamos entender claramente o que realmente ocorreu. Assim, as futuras gerações poderão estar livres dessa doença, física e espiritualmente. O vírus se iniciou nessa cidade, Wuhan. O resto da China era ignorante sobre o perigo a caminho. Até o presente momento. 9h50 da noite, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Milhões de chineses ficaram chocados ao ver isso na CCTV. Professor John, agora para a seguinte questão. Há alguns dias não podíamos confirmar ainda, então hoje, depois dessa reunião, quanto à transmissão entre humanos, qual é o veredito agora? No passado, dizemos que havia risco. Agora temos a informação de que, com certeza, é transmitido entre humanos. Dr. John Nanshan é presidente do time especial da Comissão de Saúde da China investigando a epidemia, e a CCTV é a maior rede estatal da televisão da China. Essa foi a primeira vez que a China oficialmente reconheceu que o vírus poderia ser transmitido entre humanos. A pergunta é, quando o Partido Comunista Chinês, ou PCC, soube? Em 20 de abril, a agência de notícia estatal da China publicou uma entrevista com a doutora Zhang Xijian, uma especialista de prontidão certificada pelo governo. Na publicação, Zhang lembrou seu primeiro contato com o vírus misterioso. Em 26 de dezembro, uma mulher idosa deu entrada no hospital de Hubei para a medicina tradicional chinesa e medicina ocidental integradas. Doutora Zhang, diretora do departamento respiratório do hospital, lembra de uma mulher ter sintomas sérios: febre, tosse e dificuldades para respirar. Parecia ter uma gripe ou pneumonia comum, mas seu raio-x não afirmava esse diagnóstico. No dia seguinte, o hospital recebeu outro paciente, o marido da idosa, que possuía sintomas similares. Doutora Zhang começou a ficar alarmada, sabendo que o filho do casal tomou conta deles quando estavam doentes. Ela insistiu que ele fosse avaliado também. Seu raio-x também mostrou resultados parecidos. Foi quando lhe ocorreu. Não poderia ser coincidência que 3 pessoas na mesma família tivessem a mesma doença. Ela sabia que a doença deveria ter se espalhado entre eles. Então, em 27 de setembro,
Doutora Zhan informou isso à sede local do CNEP chinês, ao invés de usar um sistema de informação online feito especialmente para doenças infecciosas. A China havia gastado 4,2 milhões de dólares nesse sistema, depois da epidemia do SARS de 2003. Na teoria, autoridades médicas de elite poderiam saber sobre novas doenças de qualquer lugar do país entre 2 a 24 horas após a descoberta. Ainda assim, como um membro leal do Partido Comunista, Zhan só revelou a informação a escalões mais altos do governo e de maneira antiquada. Ela seguiu a linha do partido, escondendo informações do público. Ela só deu a entender que algo estava diferente quando exigiu que a equipe médica na ala aumentasse suas preocupações. Nos próximos 2 dias, até 29 de dezembro, o hospital recebeu outros 4 pacientes com infecções similares nos pulmões. Todos trabalhavam no mercado de frutos do mar de Huanan e conheciam uns aos outros. Agora que haviam 7 pacientes similares, o hospital se pôs em alerta. Naquele dia, às 2 da tarde, uma reunião de especialistas do hospital chegou a uma conclusão preliminar. Este vírus pode ser transmitido entre humanos. Doutora Zhan disse a Xinhua que perguntou várias vezes à família se estiveram em contato com o mercado de frutos do mar. Nenhum deles jamais havia ido àquele mercado, nem possuía nenhuma ligação com ele. Depois da reunião, Zhan relatou novamente, desta vez diretamente à vigilância epidemiológica nos níveis municipal e provincial. Atendo-se à sua lealdade partidária, Doutora Zhan instruiu a equipe do hospital a manter-se discreta e não revelar qualquer informação ao público. Durante o mesmo período, outro grupo de médicos, com perspectivas bem diferentes sobre segurança pública, também detectou a nova infecção. Ele já é bem conhecido como mártir da epidemia de Wuhan. Dr. Li Wenliang era um oftalmologista empregado no Hospital Central de Wuhan. Às 5 da tarde, de 30 de dezembro, ele mandou um alerta pelo aplicativo de bate-papo chinês WeChat. Ele avisou alguns de seus colegas que vestissem equipamento de proteção. Isso para evitar contágio após 7 pacientes do mercado de frutos do mar de Huanan exibirem sintomas como os da SARS. Sua falta de senso político recebeu consequências severas. Tarde, na noite de 31 de dezembro, por volta da 1h30 da manhã, Dr. Li foi chamado ao escritório da Comissão de Saúde de Wuhan para interrogatório. Depois do amanhecer, seu chefe mandou que escrevesse uma carta publicamente, repudiando o próprio comportamento. A partir de 2 de janeiro, a CCTV, rede porta-voz do partido, transmitiu repetidamente uma série de programas condenando quem espalhasse boatos. Qualquer um que compartilhasse informações sobre o vírus foi definido assim, inclusive o Dr. Li. No dia seguinte, em 3 de janeiro, a polícia deteve Dr. Li e o obrigou a assinar uma declaração, admitindo que havia quebrado a lei e seriamente abalado a ordem social. A CCTV atacou o Dr. Li antes dele ser obrigado a assinar o documento. Por que a mídia estatal agiu tão rápido e deu tanta importância ao aviso do médico no WeChat? Conversei com Frank Chin, um especialista na China e um dos mais atentos observadores da pandemia. Li Wenli somente enviou uma mensagem aos colegas nas redes sociais. Por que a CCTV respondeu tão rápido e tão drasticamente? Todos os canais da CCTV passando esse tipo de mensagem combinada, uma forma centralizada de condenação pública, essa não foi uma decisão de baixo escalão. Foi algo que o nível mais alto da direção da CCTV decidiu. E a CCTV é a principal porta-voz do PCC. É orientada por divisões políticas e legais. Então, desta perspectiva, mostra que nessa ocasião o PCC já sabia o que estava ocorrendo e fizeram esse plano coordenado.
A falta de obediência política do Dr. Lee gerou punição. Dra. Zhan, por outro lado, por sua lealdade ao partido, foi condecorada pelo PCC por ter dado o primeiro alerta sobre a epidemia, exceto que seus avisos foram absolutamente ignorados. Vejamos a postura que o regime tomou ao invés. Em 31 de dezembro, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan anunciou em seu website que o mercado de frutos do mar de Huanan estava ligado a vários casos recentes de pneumonia. Disseram que investigações preliminares não mostravam sinais claros de transmissão entre humanos. Afirmaram ainda que nenhum profissional de saúde havia sido infectado e que a doença poderia ficar sob controle. Essa postura seguiu por 20 dias, apesar de diversas evidências provando o contrário. Mais e mais profissionais médicos adoeciam quase diariamente. De acordo com a mídia chinesa Caixin, em 5 de janeiro, exames do Dr. Lu Jun, do hospital de Tongji, mostraram anomalias. A Comissão de Saúde de Wuhan declarou que não havia transmissão clara entre humanos, nem médicos infectados. 6 de janeiro, exames de um médico do hospital de Xinhua, de Wuhan, mostravam infecção. O hospital exigiu que funcionários não espalhassem boatos. Em 7 de janeiro, Dr. Lu Jun foi confirmado como infectado por Covid-19. 3 dias depois, em 10 de janeiro, Dra. Wang Guanfa, da Comissão Nacional de Saúde, declarou não haver infecções em profissionais médicos. A Comissão de Saúde de Wuhan repetiu isso no dia seguinte. 13 de janeiro, 3 enfermeiras de Wuhan testaram positivo. A Comissão de Saúde da China disse à revista Science que não havia infecções entre os 763 profissionais médicos em contato direto com pacientes de Covid-19. Em 15 e 16 de janeiro, mais 3 médicos tiveram exames irregulares ou testaram positivo, mas a Comissão de Saúde de Wuhan declarou não haver novos casos ou infecções entre profissionais médicos. Em 18 de janeiro, o hospital de Xinhua detectou 100 tomografias suspeitas. 4 profissionais médicos em 3 hospitais de Wuhan confirmaram a doença no mesmo dia. No dia seguinte, o governo de Wuhan convidou 10.000 famílias para um banquete comemorando o Ano Novo Chinês. 9 enfermeiras testaram positivo no mesmo dia. 20 de janeiro. Dr. Zhu Nanshan reconheceu a transmissão entre humanos na CCTV. Pouco depois de Dr. Zhong reconhecer transmissão humana, altos escalões se envolveram. O secretário-geral do Partido Comunista, Xi Jinping, expurgou 2 altos oficiais da província de Hubei e da cidade de Wuhan por lidar mal com a epidemia. Entretanto, em uma entrevista, o prefeito de Wuhan, Zhong Shenwan, revelou a natureza caótica da burocracia comunista. Definições sobre a pandemia não vieram a tempo, mas isso é algo que todos têm que entender. Já que é uma doença contagiosa, eu tive que seguir as leis de prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Como um gestor regional, tenho que ser autorizado para dar informações. Como indicado pelo prefeito de Wuhan, ele não podia decidir o que fazer. A decisão final vinha da hierarquia. Podemos confirmar isso por documentos internos do governo. Em 14 de janeiro, enquanto oficiais de saúde da China anunciavam publicamente na TV estatal que o risco de transmissão entre humanos permanecia baixo, ações da liderança partidária sugeriam uma perspectiva diferente. Um fax dentro do governo obtido pelo Epoch Times indica que em 14 de janeiro, órgãos locais deflagraram o alerta máximo de emergência. O documento dizia que a Comissão Nacional de Saúde da China já havia estabelecido um conjunto de medidas de prevenção e tratamento. Estavam transmitindo-as a órgãos de saúde regionais. Algumas medidas claramente indicavam que a alta liderança chinesa sabia que a doença podia ser transmitida por humanos, muito antes do PCC compartilhar a informação. Por exemplo, o documento ordenava hospitais a treinarem funcionários para medidas preventivas e agir para impedir a doença de se espalhar entre equipes médicas.
Mas há mais. O exército chinês sabia da epidemia antes mesmo da emissão de medidas preventivas. Isso pode ser comprovado por um documento da Universidade de Engenharia Naval. O documento de 2 de janeiro ordena que o Departamento de Segurança da Universidade monitore visitantes suspeitos de infecção por uma pneumonia desconhecida, vinda de Wuhan. Ainda diz que essa ordem segue uma instrução do Departamento de Engenharia Naval com o número de série 298, publicado em 2019. A informação mais precoce e precisa vinha das Forças Armadas chinesas. A Universidade de Engenharia Naval produzir documentos como esse indica que os militares muito provavelmente sabiam da epidemia e da infecciosidade, já em dezembro de 2019 ou ainda antes. Todas as instruções foram secretas, algumas especificamente alertando para que não fossem levadas à internet ou exibidas publicamente. E assim foi feito. O PCC manteve 1,4 bilhões de chineses desavisados do perigo deste vírus por ao menos 20 dias. O período não poderia ter sido pior. Em 7 de janeiro, Xi Jinping ordenou a informação da epidemia não deve afetar a atmosfera de felicidade e paz das festas. Que atmosfera festiva era essa? Nessa época, a menos de 2 semanas do Ano Novo Chinês, centenas de milhões de chineses estavam indo às suas casas para o maior feriado da China. Trens, ônibus e aviões estavam lotados. Afinal, esta é a maior migração humana no planeta. Em Wuhan, o banquete das 10 mil famílias ainda estava marcado, enquanto 5 milhões de pessoas estavam saindo da cidade para destinos para todo o mundo. Conforme 2020 chegava, os Estados Unidos encontravam-se em uma época tensa e incomum. Pela 3ª vez na história americana, um presidente havia sofrido impeachment. O foco da mídia voltava-se à decisão do Senado e à dúvida da continuidade de Trump no cargo. Qualquer coisa, além das fronteiras americanas, parecia trivial. Foi justo quando a notícia de um vírus desconhecido em uma terra distante discretamente surgiu. Na sede do CDC americano em Atlanta, de acordo com uma notícia de 4 de abril de Washington Post, o CDC soube de uma série de casos na China em 31 de dezembro, mas essa informação não veio das autoridades chinesas. Realmente não foi até 3 de janeiro, quando o diretor do CDC, Robert Redfield, recebeu uma ligação de um oficial chinês, que a China informou Redfield de uma doença misteriosa se espalhando em Wuhan. Perguntamos ao CDC sobre os detalhes desse telefonema, particularmente quando foi dito ao órgão americano que o vírus era transmissível entre humanos. O CDC não respondeu. O resto do mundo começou a saber de algo ocorrendo em Wuhan por meio de janeiro. Mas a seriedade não foi relatada ao mundo. Em 14 de janeiro, a OMS começou a seguir o discurso do governo chinês, dizendo que não havia evidências claras de transmissão humana. Também recomendou não cancelar viagens. A OMS manteve sua postura sobre a natureza limitada ou não confiável da transmissão humana até 23 de janeiro, 3 dias depois de a China confirmar que ocorria. Enquanto isso, nos Estados Unidos, em 18 de janeiro, o presidente Trump foi finalmente informado com detalhes por oficiais da saúde sobre o coronavírus. Ele havia recebido informações da inteligência antes disso, rastreando a disseminação do vírus na China e depois em outros países. De acordo com o Washington Post, as informações não previam a data de chegada do vírus nos Estados Unidos. Também não continham recomendações de medidas a serem tomadas por oficiais de saúde. No entanto, houve aviso de que oficiais chineses pareciam minimizar a seriedade da pandemia.
Uma semana após, o presidente Trump proibiu viagens sino-americanas. Sua proibição foi uma das primeiras no hemisfério ocidental. Oponentes políticos o criticaram por exagero e por ser racista ao banir viajantes chineses. Só a história comprovou que a medida não foi exagerada ou precipitada, afinal. De acordo com a Veriflight, uma companhia chinesa de dados aéreos, até meio de janeiro, cerca de 4.000 pessoas já haviam entrado nos Estados Unidos diretamente de Wuhan. Somente em janeiro, cerca de 381.000 pessoas voaram diretamente da China para os Estados Unidos. O que é ainda mais preocupante é que após a China se fechar internamente, a saída de pessoas do país não diminuiu. Em 23 de janeiro, Wuhan foi a primeira cidade a entrar em lockdown. As demais províncias da China seguiram o exemplo antes de 10 de janeiro. Sob o lockdown completo, os chineses não podiam se deslocar pelo país, mas ainda podiam ir ao exterior. Na verdade, enquanto implementava medidas estritas de quarentena em fevereiro, o regime chinês continuou a assegurar ao mundo que a epidemia estava totalmente sob controle e continuou a encorajar voo internacional de cidades chinesas. A mídia estatal chinesa Xinhua confirmou isso em 6 de janeiro. Noticiaram que 2 dias antes, a administração da aviação civil exigiu que a linha aérea da China continuasse operando rotas internacionais a países sem restrições de viagem. Em 3 de fevereiro, a OMS novamente seguiu a China. Na abertura da reunião do Conselho Executivo do órgão, o diretor-geral, Tedros, apoiou a asserção chinesa de que não havia problemas em voos internacionais. Não há motivos para medidas que desnecessariamente interfiram com a circulação e o comércio internacionais. Convocamos todos os países para implementar decisões baseadas em fatos e consistentes. De acordo com a Veriflight, voos internacionais agendados na China não reduziram significativamente até março, enquanto o tráfego doméstico foi seriamente limitado desde 9 de fevereiro. Por que o PCC esconderia a transmissão entre humanos? Então, permitiria que os chineses viajassem para o exterior? Eles queriam espalhar o vírus para o exterior? O PCC sempre considera seu poder político a coisa mais importante. Também dá muito peso às operações econômicas, já que a economia garante a estabilidade social na China e, assim, garante o poder político. Então, nesse processo, o PCC deixou voos internacionais seguirem para poder transmitir ao mundo uma falsa impressão de estabilidade, garantindo que multinacionais ficassem na China. E para o mundo, o PCC deu a falsa impressão de que poderia controlar a pandemia e a situação. Fez isso para evitar que o investimento estrangeiro parasse e que seus negócios mergulhassem no caos. Então, nessa situação, o PCC não ordenou que voos internacionais parassem. Além disso, em 31 de janeiro, vimos que o PCC ficou estarrecido após Trump proibir temporariamente o tráfego aéreo chinês. O Ministério das Relações Exteriores o criticou. Então demonstra que o PCC considera o lucro mais importante do que a vida humana. Não só no sentido de que não considera as vidas de chineses, mas o PCC não considera nenhuma vida em nenhum país do mundo. Como discutimos, as razões práticas para seu silêncio, como manter as aparências para que investidores estrangeiros não se assustassem, quanto a se havia intenções mais sinistras, como propagar o vírus para o mundo, não podemos ter certeza, mas o que temos certeza é que o PCC sabia no início de janeiro que haveria competição mundial em breve por um certo produto. A Associated Press obteve um relatório de 4 páginas do Departamento de Segurança. De acordo com o relatório, líderes chineses intencionalmente esconderam a seriedade da pandemia do mundo no começo de janeiro.
Enquanto faziam isso, importavam mais e exportavam menos suprimentos médicos. Tentaram esconder isso, negando restrições de exportação e atrasando a entrega de dados financeiros. Altos oficiais de Taiwan corroboram isso. Chen Shimai, vice-primeiro-ministro do país, falou de suprimentos médicos em uma entrevista recente com a rede de TV Formosa. Chen revelou que, ao tentar encomendar máscaras, ligou para um fabricante taiwanês de suprimentos médicos em 27 de janeiro. Telefonei para Huang Qingshan, o CEO da Nanliu, que fabrica a TNT. Me disseram que a China havia comprado uma encomenda imensa de TNT da Índia havia um mês, então as máscaras estavam esgotadas em todo o mundo. Em 14 de maio de 2020, o FBI emitiu uma declaração sobre uma nova investigação. Agentes cibernéticos ligados à China estavam alvejando e debilitando organizações americanas com pesquisas quanto ao Covid-19. Esses ataques visavam roubar resultados de pesquisa relacionados a vacinas, tratamentos e testes. De acordo com o Wall Street Journal, oficiais americanos afirmaram que a China e o Irã iniciaram ataques já a partir de 3 de janeiro. Quando eu vi essas notícias, o que me chamou a atenção não foi o PCC tentar roubar pesquisas de vacinas, já que roubar propriedade intelectual é o que sempre fazem. O que me chamou a atenção foi que começaram já em 13 de janeiro a alvejar pesquisas. Isso confirma que já sabiam o quão sério isso era já nessa época. Se o PCC só estava tentando esconder a identidade do vírus e a propagação da pandemia, era de esperar que parassem a farsa após o resto do mundo descobrir. No entanto, o PCC continua a manter rigidamente o encobrimento, assim como no início. Por que isso? O que mais podem estar escondendo? Véspera de Natal. Era um dia normal em Guangzhou, uma metrópole portuária ao noroeste de Hong Kong e no Rio Pérola. Naquele dia, a Vision Medicals, uma companhia de tecnologia genética, fez uma descoberta crítica. Receberam uma amostra do fluido de um paciente de Wuhan. Nela havia um coronavírus similar ao SARS, que lembrava o vírus do SARS de 2003. Sendo preciso 81% de semelhança. Tempo era essencial para divulgar a informação. Em 27 de dezembro, o laboratório repassou os resultados ao Hospital Central de Wuhan por telefone. Todos enviaram um genoma quase completamente sequenciado ao Instituto de Patologia e Academia Chinesa de Ciências Médicas. Em mensagens internas da empresa, pesquisadores descreveram o vírus como um coronavírus de SARS com proximidade a morcegos. Nos dias 20 e 30, pesquisadores do Vision Medicals foram a Wuhan pessoalmente para informar as descobertas. Compartilharam todos os seus resultados com os líderes do Hospital Central de Wuhan e a Vigilância Epidemiológica de Wuhan. No dia seguinte, em 1º de janeiro, um pesquisador recebeu um telefonema de um oficial da Comissão Provincial de Saúde de Hubei. O oficial deu as seguintes ordens: todas as amostras precisam ser destruídas e o laboratório está proibido de estudar novas amostras de Wuhan. Todas as análises, documentos ou dados não podem ser levados a público. Por fim, quaisquer descobertas futuras devem ser levadas somente ao governo. Então, em 3 de janeiro, outro laboratório fora de Wuhan recebeu amostras do Marco Zero. Um centro clínico de saúde pública de Xangai começou a sequenciar o genoma. 2 dias depois, em 5 de janeiro, o centro clínico completou o sequenciamento, confirmando uma nova forma de SARS jamais vista antes. O centro clínico informou isso tanto a Xangai quanto às comissões nacionais de saúde. Relataram que a doença era similar ao SARS.
Suspeitaram que era transmissível pelo ar e recomendaram que aéreas públicas tomassem medidas de segurança para conter o contágio. Mas assim como nos avisos anteriores, ambas as entidades aparentemente ignoraram as informações e avisos. Após quase uma semana sem resposta de qualquer órgão estatal, em 11 de janeiro, a equipe do Centro Clínico tomou um corajoso passo e publicou a sequência do genoma online pelo Viralogic.org e pelo GenBank. Foi a primeira vez que o resto do mundo pôde ver o genoma completo do vírus. E como esperado, o laboratório da equipe foi fechado no dia seguinte. O que ocorreu à Vision Medicals e ao Centro Clínico de Saúde Pública de Xangai não veio de ordens avulsas de autoridades chinesas. Na verdade, autoridades médicas chinesas aumentaram a proibição para todo o país já em 3 de janeiro. O que o sequenciamento do genoma pode revelar, porque as autoridades chinesas estavam tão determinadas em destruir amostras e sequências do genoma. Falei com Stephen Hatfield, ex-pesquisador do Instituto de Pesquisa Médica de Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos. O que a sequência do genoma revela pode revelar a identidade do vírus e a sua data de origem? Sim, basicamente. Ter a sequência do genoma de qualquer vírus permite encontrar sua árvore genealógica. E já que as mudanças ocorrem em diferentes vírus em determinados intervalos, você pode pegar uma cepa inicial e uma cepa nova e pode comparar as mudanças que ocorreram e as mudanças aleatórias. É quase como girar o relógio para trás. Você pode ver quantas novas mutações ocorreram nesse vírus em comparação ao vírus mais antigo. E você pode ir voltando atrás e estimar quando essa nova cepa surgiu. Chama-se relógio molecular. Dr. Hatfield disse que, estudando a sequência do genoma, podemos estimar quando o vírus surgiu. Pesquisadores no Reino Unido fizeram exatamente isso. Em 17 de abril, o Daily Mail, da Inglaterra, reportou que um time de pesquisadores da Universidade de Cambridge coletou dados sobre o possível início da pandemia. Sua análise concluiu que o contágio começou em algum momento entre 13 de setembro e 7 de dezembro. Em 5 de maio, o Science Direct publicou um artigo de um grupo franco-britânico de cientistas sobre pesquisa filogenética, que observa o desenvolvimento de organismos específicos. Sua estimativa sugere que a pandemia começou em algum momento entre 6 de outubro e 11 de dezembro. Coincidentemente, em 9 de maio, a unidade londrina de checagem de notícias da NBC relatou uma análise que corrobora esse período. A notícia indicava que não havia uso de celulares disponível em um setor de segurança máxima do Instituto de Virologia de Wuhan, de 7 de outubro a 24 de outubro de 2019. Foi sugerido que pode haver ocorrido um evento de risco em algum momento entre 6 e 11 de outubro. A reportagem diz que, neste período, acredita-se que estradas foram bloqueadas para impedir movimento próximo ao laboratório. Verificamos os relatórios do trânsito de Wuhan durante o período. Desde que os Jogos Mundiais Militares ocorreram em Wuhan, de 18 a 27 de outubro, o governo local isolou uma montanha chamada Bashafan, bem ao fundo do laboratório de virologia de Wuhan. Entretanto, as datas de isolamento não coincidem com as datas informadas, sem atividade de telefones celulares. Assim, é improvável que a competição tenha influenciado a atividade telefônica na área. Se há evidência de um fechamento do laboratório, fomenta teorias de que a China cometeu um erro atroz. Como o presidente Donald Trump apontou, de fato, o Departamento de Estado recebeu avisos de funcionários da Embaixada Americana em 2018 que o Instituto de Virologia de Wuhan era displicente com a segurança
e carecia demais de técnicos adequadamente preparados. Os chineses já haviam mesmo pedido ajuda americana nesse sentido no passado. Então, isso indica que um vazamento acidental do laboratório seria possível? Até agora, não encontramos provas concretas nem de um fechamento do laboratório ou de que o vírus acidentalmente saiu do laboratório. Mas precisamos explorar esta possibilidade simplesmente porque a liderança chinesa revelou que há algo errado com laboratórios chineses.